Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo muito especial, porque muitas pessoas fizeram a pergunta: o que consiste a comunhão reparadora ou a comunhão dos 5 primeiros sábados, que Nossa Senhora foi um dos pedidos fundamentais. Ela queria que o mundo, a Rússia de modo especial, se consagrasse ao seu Imaculado Coração e fizesse a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Nós vamos ver hoje essa importância. Nossa Senhora de Fátima tinha revelado aos 3 pastorinhos e será a grande salvação da humanidade. Salvação também, precisando de tudo, das nossas almas, da sua e da nossa, aqueles que fazerem com devoção, devotamente, essa grande promessa que Nossa Senhora dá. Nós vamos ver nesse vídeo tudo o que consiste, também o histórico, como surgiu, como foi, a irmã Lúcia, depois das aparições de Fátima, em 1917, em 27, e Nossa Senhora aparece para ela, o nosso Senhor, o menino Jesus, aparece pedindo que cumprisse, difundisse essa grande devoção a Nossa Senhora. E os objetivos da campanha é fazer a divulgação da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Então hoje começa o nosso programa Devotos de Fátima. Então, antes de começar, eu gostaria que você colocasse, se inscrevesse, se é a primeira vez, ativasse o sininho e também compartilhasse esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante. Você vai conhecer hoje como podemos aproximar mais de Deus Nosso Senhor e atender a promessa que Nossa Senhora diz: a todos aqueles que fizerem, darei todas as graças necessárias para a salvação de suas almas. O céu está muito mais perto do que nós imaginamos. E diante dessa crise, de toda essa pandemia, um pânico e toda a pandemia do coronavírus, nós cada vez mais teremos que aproximar a Deus Nosso Senhor e pela intercessão de Nossa Senhora. Então não se esqueça de fazer sua inscrição, divulgar esse vídeo também. E a todos aqueles que propagarem, será incluída na vigília que é feita hoje por voluntários da campanha, que são 6 horas da tarde às 6 horas da manhã do outro dia. São rezados mais de 50 textos por noite e suas intenções serão postas. Você também poderá incluir na missa. Todos os sábados, padres amigos da campanha estão se empenhando, mesmo contra a situação do coronavírus, a rezar para todos os participantes da campanha, principalmente os apóstolos de Fátima, esses que divulgam de modo especial a mensagem de Fátima, e que eu faço o convite. Você basta só telefonar por 0800 608 6246 e lá poder fazer suas intenções. Ao telefonar gratuitamente, você poderá dar suas intenções das pessoas. Rezamos também, antes de tudo, pelos sacerdotes, tanto sacerdote que celebra e também os sacerdotes que passam agora a celebrar. A intenção também é que nós podemos, de uma forma sensata, possa voltar aos sacramentos na Santa Madre Igreja. Recentemente, o próprio presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, colocou nos trabalhos essenciais e liberou, que não pode o Estado proibir as santas missas e atos religiosos. Então esse decreto já está em vigor. Então, um agradecimento também, rezar pelo presidente, que não deixou ser influenciado por muitas vezes influências ateias, que o Estado tem uma supremacia sobre a religião. Não. A religião de tudo, Deus Nosso Senhor mandou no mundo pregar o Evangelho. Nenhum governante no Estado pode proibir a missão da Santa Madre Igreja. Cabe agora nós também rezarmos pelas autoridades eclesiásticas, os bispos, que agora também conceda de forma sensata, como aquelas 2 virtudes do último vídeo que eu comentei, a prudência e a coragem, possa de uma forma voltar aos sacramentos para os fiéis que estão necessitados nessa situação, principalmente aqueles que estiverem contagiados com o vírus, com o Covid-19, e que precisará de tudo preparar sua alma para a eternidade. Então rezamos a Nossa Senhora nesse grande sentido. Mas umas promessas que Nossa Senhora de Fátima fez, e que ela queria a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Muitos se ateram apenas na consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, que é o nome, mas deixou de lado essa grande promessa que Nossa Senhora queria. Vamos ver aqui que ela pediu o bispo
que mandava a carta para o Papa, que em comunhão de todos os bispos do mundo, ao fazer a consagração da Rússia, também propagasse a devoção grande devoção dos 5 primeiros sábados, que hoje você vai ver com detalhes essa grande promessa e convida todos a fazerem, que se a própria Mãe de Deus está pedindo, ande tudo bem para nós. Então vamos começar aqui. Convém lembrar que depois da irmã Lúcia, ao longo do tempo, ela escreveu cartas, tem os manuscritos da irmã Lúcia. A partir daí dá para ver vários detalhes das aparições, e tem umas cartas que logo depois foi deixada ao público, mostrada ao público, que foi a carta dos padres confessores do convento que a irmã Lúcia estava. Ela teve várias trajetórias, não ficou só em Lisboa, não ficou só em Fátima, ela foi para Espanha, depois voltou para outra cidade de Portugal e até ficar no convento de Lisboa. Então, em dezembro de 1927, o confessor no convento, em Tui, na Espanha, ele tinha relatado várias cartas que a irmã Lúcia pediu. Logo depois, o outro confessor do convento, que logo era confessor da irmã Lúcia, que foi o padre Gonçalves, também ele continuou vários dados sobre essa devoção. Então, vamos trazer aqui em primeira mão para todos aqui, de modo especial, como surgiu essa grande devoção e a importância. Ao ponto tão importante que Nosso Senhor queria, que Nossa Senhora aparece a irmã Lúcia fora de 1917, nessas datas em 1927 e também em 1925. E também Nosso Senhor, o próprio menino Jesus em forma de criança, Nosso Senhor aparece ali, com o menino Jesus, pedindo essa devoção à nossa mãe. É muito interessante a insistência que Deus queria para o meio que as almas se salvassem, porque Nossa Senhora daria graça a todas para salvarem aquela ocasião mais especial, que na hora da morte, que todos nós passaremos, né? Então começa o seguinte, deixa eu comentar aqui. Então no dia 17 de setembro de 1927, foi junto ao sacrário. Então como foi essa primeira aparição, né, em 1927, quando Nossa Senhora pede que ela divulga essa devoção. Foi junto ao sacrário perguntar a Nosso Senhor como satisfaria o pedido que lhe era feito, se a origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria estava encerrado no segredo que a Santíssima Virgem lhe tinha confiado. Então, Nosso Senhor fala para ela. Jesus, com voz clara, fez ouvir essas palavras no interior. Não foi uma aparição, mas foi uma manifestação de alma que Nosso Senhor fez e ela compreendesse esse mistério. Minha filha, Nosso Senhor diz, escreve o que te pede e tudo o que te revelou a Santíssima Virgem, na aparição em que falou dessa devoção. Escreve-o também, quer dizer, sobre a devoção, esse ponto que não vamos chamar, porque tem a consagração ao Imaculado Coração de Maria, a Rússia, tem todo um desenrolar, mas nós vamos comentar hoje nesse vídeo, principalmente a promessa dos 5 primeiros sábados. Então vamos ficar nesse ponto agora. Também, quanto ao resto do segredo, continua em silêncio. Então ainda até então, né, em 27, a irmã Lúcia não escreveu, não foi posto público, a terceira parte do segredo de Fátima. O que em 1907 foi confiado a esse respeito, que foi o que? Na segunda aparição que Nossa Senhora revela, consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora. Em seguida, ela pediu para que levar para o céu a Santíssima Virgem responde, sim, minha filha, a Jacinta e a Francisco levam em breve, mas tu ficarás acá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. É Nossa Senhora falando para a irmã Lúcia, ela escreve. A quem a abraçar, olha que bonito, a quem a abraçar, prometo a salvação. E serão queridos de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Tem 2 pontos interessantes aqui que nós podemos tirar algumas exclamações, algum pensamento. Quando ela fala aqui, em breve tu ficarás acá algum tempo. Isso é um ponto interessante, que é o ponto do fundo que nós estamos hoje debatendo muito, por causa do coronavírus que está vindo, infelizmente as pessoas morrendo. Tem aquele ditado, tem males que vêm para mim, para bem,
muitas pessoas estão começando a perguntar-se, pensar sobre a morte. Uma grande realidade, né? A única certeza que todos nós temos que iremos morrer. Mas o mundo, pela sua atração, nós ficamos tão apegados ao mundo e muitas vezes não paramos, não vivemos conforme esse grande verdade, esse grande fim que todos nós teremos, né? E lutarmos para, de tudo, conquistar o céu. Então, Nossa Senhora fala, vai ficar aqui um tempo, não vai ficar a vida toda, ser chamada ao céu. E aí Nossa Senhora também fala, deixa eu só desviar aqui. Nossa Senhora fala, a quem abraçar, prometa a salvação. Esse aqui é um convite que eu falo, a você que está nos assistindo aqui, se torna um apóstolo de Fátima. Isso sim é um abraçar a mensagem de Fátima, é abraçar a divulgação da devoção a Nossa Senhora. Esses vídeos, os benefícios que a campanha dá, a divulgação para que nessas almas que estão tão necessitadas de uma graça, de um afeto de Deus Nosso Senhor nessa situação tão calamitosa que muitas almas estão aflitas, nós abraçarmos a devoção e divulgar essa mensagem de grande esperança. Então, isso aqui é um convite para nós tornarmos realmente um divulgador da mensagem de Nossa Senhora, do que ela tanto pediu. Isso se torna um apóstolo de Fátima. Outro aspecto, então na outra aparição, e Nossa Senhora também bate na tecla dessa devoção dos 5 primeiros sábados, foi no dia 10 de dezembro de 1925, quer dizer, 2 anos dessa primeira aqui. Apareceu-lhe a Santíssima Virgem e ao lado, suspenso em uma nuvem luminosa, um menino. Quer dizer, Nossa Senhora aparece já com o menino Jesus. Mas olha o dado aqui. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão, mostrou-lhe, ao mesmo tempo, um coração que tinha na outra mão. Então, Nossa Senhora estava com o menino Jesus e outra mão. O que ela tinha na outra mão? Tinha na outra mão, cercado de espinho, um coração. Então, o coração estava cravado de espinho. Vai explicar o que significa esses cravos. Ao mesmo tempo, disse o menino, Nosso Senhor, fala com a irmã Lúcia. Tenha pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinho, que aos homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Quer dizer, a devoção dos 5 primeiros sábados tem um ponto crucial importantíssimo. Ele é feito com o objetivo de reparação às ofensas ao Imaculado Coração de Maria, a mãe de nosso Jesus Cristo e a mãe nossa. Como nosso Senhor fala aqui, interessante, é bonito, que tua mãe, que é tua Santíssima Mãe, quer dizer, ela é mãe sua, Nosso Senhor compartilha, né? Não é um filho invejoso, ele compartilha o amor que Nossa Senhora tem para com ele, o nosso. É muito interessante. E aí em seguida esse livro é conforme os manuscritos da irmã Lúcia, e aí em seguida diz a Santíssima Virgem, olha minha filha, o meu coração cercado de espinho, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Blasfêmia, palavra tão comum hoje que ficou, né? Quantas blasfêmias que foi hoje no carnaval, a Santíssima Virgem, a nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina católica, tantas vezes blasfemada, né? Nesses programas da Netflix, nosso show, que é isso? Portas do fundo dos infernos, né? Se continuar assim, para lá onde eles irão. E na ingratidão, quer dizer, são as graças que Nossa Senhora derrama e muitas vezes nós nem sequer agradecemos. Uma das grandes virtudes difíceis de se praticar é a gratidão. Agradecer o bem que a outra pessoa fez para consigo. Isso nós temos que praticar. Isso aqui é um alerta que Nossa Senhora fala. E ofende muito a Nossa Senhora. Tu ao menos, olha que bonito que Nossa Senhora fala, irmã Lúcia. Tu ao menos vê e me consola. E diz que todos aqueles que durante 5 meses, olha aqui, então Nosso Senhor não quer apenas só a irmã Lúcia, os pastorinhos,
porque é muito fácil, é só os santos que dão glória a Deus. Não, Ele quer todos, Ele quer você, Ele quer a mim, Ele quer todas as nossas famílias, que console Nossa Senhora, repare essas blasfêmias, essas ingratidões, esses pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Isso que Nossa Senhora quer ao nós fazermos piedosamente, seriamente, essa devoção dos 5 primeiros sábados. No primeiro sábado, o que ela consiste aqui? Que eu vou depois explicar com mais detalhes e qual é o significado, porque 5. Tu ao menos me consola e diz que todos aqueles que durante 5 meses, primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem 1/3 e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando os 15 mistérios do Rosário, quer dizer, mistério gozoso, doloroso, glorioso, quer dizer, o início do Nosso Senhor, a paixão e ressurreição, com o fim de me desagravar. Desagravar de quê? Pois eu quero pôr os pecados, as blasfêmias, as ingratidões nossas do mundo, né, do nosso estado, uma leis iníquas. Isso nós temos que reparar. Nossa Senhora dá: eu prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. É uma promessa enorme, a promessa é garantirmos realmente que Nossa Senhora dará as graças necessárias para nós salvarmos. E aí continua o texto. No dia 15 de fevereiro de 1926, o sentido fosse: de novo, o menino Jesus aparece à irmã Lúcia. Dessa vez ele perguntou-lhe se já tinha espalhado a devoção de sua Santíssima Mãe. Ele já falou aqui agora, não é sua mãe, mas a minha. Porque não já divulgou a devoção devoção à sua Santíssima Mãe? Ela expôs-lhe a dificuldade que tinha o confessor, e que a amada e superior estava pronta a propagá-la, mas que o confessor tinha dito que ela só nada podia. Olha que bonito, uma grande lição que Deus nos dá, que muitas vezes nós achamos que as coisas vão acontecer, as coisas vão fazer por causa de nós. Meu feito é preciso. Não. Para Deus, e quando qualquer obstáculo que venha nos apresentar, nós pulamos para trás e não fazemos, ficamos aterrorizados e esquecemos que Deus, quando Ele quer, Ele vai dar todos os meios necessários para realizar aquela promessa. Olha que Nosso Senhor fala dessa dificuldade, porque a irmã Lúcia perguntava para o confessor também dificultava enorme. Os padres para a irmã Lúcia sempre foi uma dificuldade. Ele não acreditava, vai ver que foi interessante que ele duvidou tanto que nos trouxe vários dados interessantes, porque são 5 meses e não 8, porque quando, então eu vou contar aqui que é muito interessante. As dores de Nossa Senhora representam, o que significa os 5, porque são 5. E aí então o padre coloca a dificuldade e fala que a superior nada vai divulgar, ela vai fazer a divulgação entre ali, muito circunscrito ao convento, aos familiares que for visitar as freiras, só isso. Mas ele esquece, convém lembrar que quando Nossa Senhora tinha aparecido lá em Fátima, em 1917, tinha toda uma perseguição do Estado ateu, até a proibição do próprio clero. O patriarca de Lisboa, o cardeal, tinha proibido que os padres falassem sobre as aparições de Fátima. Na época estavam ocorrendo as aparições, por pena até de excomunhão. Era um absurdo, ver nos vídeos anteriores até que ponto chegamos. E aí o que acontece? Mesmo assim, Nossa Senhora furou o dique. Nossa Senhora foi, cada aparição aumentava mais e mais e mais. Vale a pena ver o vídeo que eu fiz sobre o 4º pastorinho, que foi o padre Formigão, que é um grande devoto, está em via já de bem-aventurado, em via de bem-aventurança, né? Ele é servo de Deus, agora vai rumo a ser beatificado. E ele mesmo foi grande incrédulo às aparições de Fátima, mas Nossa Senhora furou a graça, quebrou aquele coração duro e amoleceu e virou um grande apóstolo Nossa Senhora. Por isso que é considerado o 4º pastorinho de Fátima, que ele divulgou sobre a Nossa Senhora de Fátima, não tem como contar. E aí Nossa Senhora responde, olha que interessante. Perdão. Jesus responde: é verdade que tua superior só nada pode, mas com a minha graça pode tudo.
Eu vou repetir porque isso nós temos que ficar bem fixado na nossa mente, na nossa alma, essa frase que nosso Senhor fala. É verdade que tu és superior, que nós, você, eu, só nada pode. Mas como a minha graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser tudo. Isso tem que ficar muito fixo a todos nós. Então, convém também... tem uma parte interessante. Então apresentou Jesus a dificuldade que tinha algumas almas de se confessar ao sábado. E pediu para que se válida a confissão em 8 dias. Então Jesus responde. Por que fica claro? Porque Nossa Senhora pede a confissão, a comunhão, rezar o texto e fazer 15 minutos de meditação. Na época era muito difícil a confissão. A confissão já na época era difícil. Então Nosso Senhor facilitando, porque Ele quer de tudo que as pessoas façam devotamente. Ele falou, pode se confessar depois ou antes, desde que todos esses atos façam a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. E ele fala, porém, ele coloca uma ressalva, que é a ressalva que todos nós temos que fazer ao comungarmos. Sempre fazer um exame de consciência. Olha o que ele fala. Sim, pode ser de muito mais ainda. Não só no sábado do primeiro sábado, contanto que quando me receberem, então Nosso Senhor fala, ali ele confirma o milagre, que ali a comunhão, o pão não é apenas um pão e o vinho não é apenas o vinho, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Ele fala, contanto que quando me receberem, estejam em graça, estejam em estado de graça, não estejam em pecado mortal. E quem entenda a intenção de desagravar e tenha a intenção de desagravar ao Imaculado Coração de Maria. Nosso Senhor quer que frise essa intenção, porque Nosso Senhor viu que o coração de sua mãe está sendo ultrajado, ele como filho bem amado, ele quer que Nossa Senhora seja reparada. Não pode, Nosso Senhor não quer que sua mãe seja ofendida. E nós vamos entender por que se chama esses 5 primeiros sábados. Então a devoção tem outra parte que em 1930 Nosso Senhor aparece e ele frisa de novo a importância da comunhão reparadora. Eu estou dando esse primeiro histórico para nós entender por que é importante. Será que é importante foi porque a irmã Lúcia? Não. Nosso Senhor várias vezes pediu que a irmã Lúcia difundisse, mandasse a carta para o bispo Leri, consequentemente para o Papa, que divulgasse essa devoção. Não apenas a consagração da Rússia e do mundo da Imaculada Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus, mas também de propagar essa devoção da comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. A devoção consiste durante 5 meses seguidos. Aí eu vou explicar aqui com mais detalhes. Então, deve ser feito nos 5 primeiros sábados de cada mês. Você começa no mês agora, você vai terminar daqui 5 meses. E se por uma coisa seja interrompido, zera. Você vai começar tudo de novo. Então, nesse sábado, no primeiro sábado do mês que você começar e dos outros 5, você tem que fazer o quê? Comungar nesse sábado, rezar um terço e fazer 15 minutos da meditação e do rosário. Tem que se confessar. Pode se confessar nesse dia, ou confessar 8 dias antes ou 8 dias depois. Para comungar, Nosso Senhor frisa, a pessoa deve estar em estado de graça. Se ela for comungar e ela não está em estado de graça, necessariamente ela precisa se confessar. No estado normal precisa se confessar. Fazendo todos esses 4 atos, dando a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora promete que dará todas as graças necessárias para a salvação de suas almas. É interessantíssimo. E aqui continua um fato interessante que eu queria frisar. A devoção consiste em, durante 5 meses seguidos, o primeiro sábado, receber a Sagrada Comunhão, rezar um terço, fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando os mistérios do Rosário, porque os mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos foi revelado por Nossa Senhora, já no século XI. E Nossa Senhora pede que medite. Por que temos que meditar os mistérios do Rosário? Porque se nós realmente amamos a Deus Nosso Senhor, nós temos que conhecer quem foi Nosso Senhor. Ninguém pode amar algo e não conheça, não é verdade?
Então, por isso, Nosso Senhor está forçando, pedindo que nós conheça a doutrina católica, conheça quem foi Nosso Senhor, por que Ele redimiu o gênero humano, o que Ele passou na paixão, o que foi a ressurreição, o que foi a vida pública dele. Então, isso Nosso Senhor quer, porque você vai chegar no céu e querer receber o céu, mas não conhece nem o dono do céu? Então, essa formação que Nosso Senhor quer, a importância. Fazer uma confissão que, no mesmo fim, esta poderá cear em 8 dias. Se me não engano, o bom Deus prometeu terminar a perseguição na Rússia. Olha que Nosso Senhor prometeu, que ela fala aqui, a irmã Lúcia. Se o Santo Padre se dignar fazer, e mandar que eu faça igualmente aos bispos do mundo católico, um solene e público ato de reparação e consagração da Rússia ao Santíssimo Coração de Jesus e Maria. Quer dizer, a palavra reparação. A mensagem de Fátima também tem uma nota muito marcante, reparação. Prometendo a sua santidade, mediante o fim dessa perseguição, que foi a expansão do comunismo na Rússia, a perseguição até hoje ocorre, aprova e recomenda a prática que já é indicada devoção reparadora. E aí acontece um dado novo. O padre, não era primeiramente o padre confessor, o padre Aparício, depois foi o padre Gonçalves. Quando o padre Gonçalves, ele não acreditava muito, achava que a irmã Lúcia estava falando coisas assim, pensando na cabeça dela, mas ele não estava muito crente nesse sentido. Mas Nossa Senhora foi rompendo até ele acreditar. Então ele faz uma pergunta para a irmã Lúcia, ele faz 6 perguntas, que é interessante, que veio a nos dar a razão maior de fazer a comunhão reparadora. Então eu vou ler as perguntas aqui e depois eu vou ver a resposta que ela chega a perguntar a Nossa Senhora, e Nossa Senhora responde com muita naturalidade, e vê a riqueza, o tesouro que tem nessas respostas que Nossa Senhora faz. Olha aqui. Em maio de 1930, o reverendíssimo padre José Bernardo Gonçalves pediu-lhe para responder por escrito as seguintes perguntas. Então ele escreveu as perguntas, chegou para Nossa Senhora e respondeu ali, muito obediente. Primeiro, qual a primeira? Quando, como e onde, isto é, dizer a data se souber, e a ocasião ou modo com que como sentiu essa manifestação da devoção dos 5 sábados. Então Nossa Senhora queria saber isso. A segunda pergunta: condição requeridas ou que é que se requerem para cumprir tal devoção. Quais são as condições? Vamos português mais claro. Terceiro, vantagens que graça se promete a quem a fizer pelo menos uma vez. Quais são as graças promessas que Nossa Senhora dá? Quarta pergunta: por que há de ser 5 sábados e não 9 ou 7 em honra às dores de Nossa Senhora? Vê que aqui é um dado, é sobre as dores de Nossa Senhora, a reparação. Quinta pergunta: e quem não puder cumprir todas essas condições no sábado, não satisfará como os domingos? A gente do campo, por exemplo, não poderá muitas vezes por viver longe. Essa é uma pergunta muito interessante. Sexta, com relação à salvação da pobre Rússia, o que é que desejava ou queria com essa comunhão reparadora? No dia 2 de julho, a vidente, que estava na cama com gripe, naquela época era a gripe espanhola, os 2 pastorinhos morreram com isso. A morte não veio a ela porque Nossa Senhora disse que ela teria uma missão, que tinha que ficar mais tempo. Então, já logo depois, no mesmo ano, em 12 de julho de 1930, a irmã Lúcia responde. Nossa Senhora aparece para ela e vai respondendo claramente, com muita naturalidade, o que foi. Então vamos acompanhar aqui, e aqui nós vamos notar porque é tão rico e tão importante para nós, e é importante para Deus Nosso Senhor, aquelas almas que fazem devotamente essa grande devoção. Quando? Foi em 10 de dezembro de 1925 que Nossa Senhora apareceu. Como? Aparecendo-me Nosso Senhor e a Santíssima Virgem, mostrou-me o seu imaculado coração cercado de espinho, pedindo reparação,
Onde? Pontevedra, travessia de Isabel, coisa. Aqui a irmã Lúcia, ela já tinha saído da Espanha, de Tui, é uma cidade fronteiriça da Espanha com Portugal, e foi para Pontevedra, outro seminário das irmãs Doroteias. A primeira aparição no meu quarto, a segunda junto ao portão da quinta, da entrada, onde andava a trabalhar. Então ela responde quando, por quê, quando e onde. Segunda resposta, a resposta da segunda pergunta. Condições requeridas. Quais são as condições? Durante 5 meses, ao primeiro sábado de cada deles, receber a Sagrada Comunhão, rezar o texto, fazer 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando nos 15 mistérios do Rosário, e fazer uma confissão com o mesmo fim. Esta pode se fazer em outros dias, contanto que ao receber a Sagrada Comunhão estejam em graça, estejam em estado de graça, não estejam em pecado mortal. Terceira resposta. Quais são as vantagens ou promessas? As almas que desse modo me procurarem desagravar, a palavra desagravar fala de Nossa Senhora, prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação. É impressionante. Quer dizer, a nossa salvação, nós podemos fazer esses 5 atos, esses 4 atos, nos 5 primeiros sábados de cada mês. Nossa Senhora dará todas as graças necessárias. Temos que fazer com forma devotamente. Nossa Senhora depois reclama que muitos estavam fazendo por fazer. Quarta resposta. Por que há de ser 5 sábados, não 9 ou 7, em honra das dores de Nossa Senhora? A resposta é muito interessante. Aqui. Fica na capela com Nosso Senhor parte da noite do dia 29 para o dia 30 deste mês de maio de 1930, até repetindo, e falando a Nosso Senhor das 2 perguntas 4 e 5, que é quando o sábado e qual eram as condições, Nosso Senhor responde: senti-me de repente possuída, tomada de uma graça, mais intimamente da divina presença de Nosso Senhor. E se não me engano, foi-me revelado o seguinte. Olha o que a irmã Lúcia disse. Minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. São 5, porque são 5 principais ofensas feitas contra o Imaculado Coração de Maria. E aqui ela vai enumera. A primeira dela, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é que Nossa Senhora não foi concebida no pecado original. Nossa Senhora não é qualquer mulher, ela é a Mãe de Deus, é a escolhida, é a obra-prima da criação. Isso, infelizmente, os protestantes ofendem a Deus Nosso Senhor muito. E muitos católicos, infelizmente, pela má formação que teve e quiseram ter ao longo da sua vida, não compreendem essa grandeza importância da Virgem Maria. A segunda ofensa contra a sua virgindade, que ela foi virgem antes e durante o parto. Muitos interpretam até mal que Nossa Senhora teve vários filhos. Não. É até uma blasfêmia. Essa ofensa ofende tanto a Nossa Senhora e que Nosso Senhor quer seja reparado. A terceira, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Porque quando se nega a maternidade divina, as pessoas negam que Nossa Senhora é mãe dos homens, é rainha dos corações dos homens. É por isso que há dificuldade, se proclama o dogma da Imaculada Conceição, que as fé das pessoas, principalmente muitos católicos, não compreendem esse mistério belo e importantíssimo e que Nosso Senhor quer reparar aqui. Quem não lembra, na Sagrada Escritura, Nosso Senhor falou, que é o Magnificat, que fala: todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. E essa frase está até na Sagrada Escritura, apóstolo dos protestantes. Eles não conseguiram, Lutero não conseguiu tirar isso. Era tão forte que Nossa Senhora, não, isso não vai tirar não, vai ficar. Que todos sabem, 7 livros a menos está na Bíblia dos protestantes. A católica é completa. Quarto, os que procurem publicamente infundir
nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com a Imaculada Mãe. Quer dizer, isso bate muito na lei, nessas leis iníquas, ideologia de gênero. Quer dizer, as crianças poderiam compreender o nascimento do menino Jesus, a virtude do menino Jesus para inspirá-las, as crianças. Não, vamos aprender ideologia de gênero. Quer dizer, a indiferença, estão acabando com a inocência das crianças. Isso ofende o Imaculado Coração de Maria. A quinta e última: os que as ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Nossa. Eis, minha filha, o motivo pelo qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir essa pequena reparação, e de atenção a ela move a minha misericórdia ao perdão para com essas almas que tiveram a desgraça de a ofender. Nosso Senhor quer que seja reparado, está prestes a perdoar essas almas. Essas imagens de Nossa Senhora aqui, quem não se lembra daquelas marchas feministas que realmente blasfemaram com a imagem de Nossa Senhora? Uma que foi correr em Brasília e raspar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o fulano nu. Quer dizer, as blasfêmias, o ódio, isso ofende fortemente a Nossa Senhora. E o seu Filho no alto do céu quer que seja reparado. E continua: quando a ti procuro, com a irmã Lúcia, sem cessar com as tuas orações e sacrifício, move-me a minha misericórdia para com essas pobres almas. Aí é o fator da mortificação, do sacrifício, da oração e da penitência que nós podemos fazer para a conversão dessas almas pecadoras. Elas terão todas as graças necessárias de salvarem. Se não querem salvar, é por culpa própria. O quinto ponto, que foi da quinta pergunta: em quem não puder cumprir todas essas condições do sábado, não satisfará com o domingo? Será igualmente aceita a prática dessa devoção do domingo seguinte ao primeiro sábado, quando os meus sacerdotes, por justos motivos, assim concederem às almas. O que quer dizer aqui? A pessoa deve consultar seu pároco, seu padre, ou um padre que a pessoa normalmente faz a comunhão reparadora, e falar o problema. Eu no sábado eu não posso, eu trabalho, eu viajo, não tem como acontecer. Posso fazer essa comunhão reparadora no domingo? Né? Mediante a aprovação do padre, isso poderá ser feito. Nosso Senhor quer, Ele não cria obstáculo, Ele é Pai, Nosso Senhor é Mãe. Ele quer que nós façamos isso para reparar e nos salvarmos. E a sexta e última pergunta, com relação à Rússia. Se não me engano, a irmã Lúcia diz, o nosso bom Deus promete terminar a perseguição na Rússia. E se o Santo Padre se dignar fazer e mandar que eu faça igualmente os bispos do mundo católico, um solene e público ato de reparação e consagração da Rússia ao Santíssimo Coração de Jesus e Maria, prometendo sua santidade mediante o fim dessa perseguição, aprovar e recomendar a prática da já indicada devoção reparadora. Quer dizer, Nosso Senhor quer que sua igreja, com todos os fiéis, conheça e pratique essa belíssima devoção. Por isso que é muito digno até da campanha de divulgar essa devoção. Você está vendo a importância do apostolado que você pode fazer, compartilhando esse vídeo, escrevendo, fazendo que esse vídeo se torne em evidência para outras pessoas compreender e praticar essa devoção? É isso que eu convido a todos façam. Eu já fiz várias vezes, renovo todos os meses, para que, por amor de Deus Nosso Senhor, então nós podemos fazer o que Nossa Senhora de Fátima. Eu sei que muitas perguntam a situação atualmente, nós estamos impossibilitados. Tende a normalidade com esse decreto agora. Cabe nós rezarmos e pedirmos às autoridades eclesiásticas que retorne a distribuição dos sacramentos aos fiéis que tanto necessitam nesse momento. Mas se Nosso Senhor falou, nós não podemos nada, mas Nosso Senhor pode tudo. E cabe a nós rezarmos o texto, que todos nos convida a todos que passam a ter esse bom hábito de rezar o texto que Nossa Senhora de Fátima em todas as aparições pediram, para que possa cumprir o que Nossa Senhora de Fátima pediu. E para que todos voltem a essa situação de pandemia acabe, as almas tenham a possibilidade de ter os sacramentos para, antes de tudo, nesse julgamento, na morte que nos depara, por causa, infelizmente, o vírus é mortal, e rezamos isso a Nosso Senhor.
pedimos com evidência, pedimos a Nossa Senhora, pedimos aos pastorinhos de Fátima, para que Nossa Senhora nos dê essa graça de cumprir essa promessa. Se Nossa Senhora quer que nós cumprimos, ela vai dar a graça enorme para que tire os obstáculos e podemos receber os sacramentos, a confissão, a comunhão, rezando o texto. Mas nós temos que ter esse ímpeto, e antes de tudo, com a intenção de reparar as ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Se Nossa Senhora quer e se nós também queremos, o que nos impede? Como Deus falou, não, a superior não pode, mas eu posso tudo. Então, ponhamos na mão de Nosso Senhor e Nossa Senhora e fazemos esse ato de reparação Nossa Senhora, cumprindo as promessas dos 5 primeiros sábados. Eu desejo a todos, espero que seja bem claro, esclarecido, essa grande devoção e propague, divulgue ao maior número de pessoas possível. Esse vai ser um grato, nós estaremos colocando uma rosa a Nossa Senhora fazendo esse apostolado. E não esqueça de se inscreverem para a missa pedindo, coloque nessas intenções. Faça, Nossa Senhora, permite que essa devoção divulgue a todos os lares católicos. Com certeza Nossa Senhora vai chegar mais pedidos a ela. E aí Deus intervirá para o bem de todas as almas. Porque Nossa Senhora não pode dar presente se nós não pedimos. Então cabe a nós pedirmos. Tá bom? Então a todos, salve Maria e até o próximo vídeo.